Bacana, galera, legal. Então nós estamos aqui na fase, no período da Primeira República. Estamos estudando a Primeira República. (1889) 1930. Estudamos nas aulas anteriores a fase da República da Espada, que teve como presidentes Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Já encerramos os principais assuntos que nortearam essa fase. Agora nós vamos entrar numa fase chamada República Oligárquica, chamada República Velha, com a eleição do primeiro presidente civil que nós estudamos, que foi Prudente de Moraes, até o último presidente dessa primeira fase da República Brasileira, que é o Washington Luiz. Neste período tivemos vários conflitos, chamados conflitos da República Velha. Hoje nós vamos começar a estudar Canudos, Contestado e Juazeiro, que são movimentos ainda com forte conotação rural, com raízes que podem ser explicadas dos conflitos lá do período colonial, a questão do latifúndio, os resquícios mal resolvidos até os dias de hoje da questão escravista, da exploração da mão de obra, do latifúndio, da presença do grande proprietário, da exploração da mão de obra. Hoje nós vamos trabalhar rapidamente as principais características de Canudos. Então vamos estudar os conflitos da República Velha, da República Oligárquica. A começar por Canudos. Quando falamos Canudos, galera, que é muito estudado também em literatura, então geralmente vocês têm uma base bastante legal sobre isso, vamos dar apenas aqui um olhar histórico desse movimento. Canudos, que ocorreu na Bahia, é um movimento social. Social, firmemente, fortemente, violentamente reprimido pelo Estado brasileiro, que dentro do contexto da repressão precisa encontrar justificativas para o processo repressivo, e a justificativa é sempre a questão da ameaça à ordem, sem se preocupar aqui com a questão social envolvida em Canudos. Em Canudos, este movimento social, tendo como liderança, tendo como líder Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é o líder político deste movimento social, que passou para a história como sendo o movimento de Canudos, movimento que ocorre no final do século XIX na Bahia. Vamos colocar aqui a data da repressão. Vamos colocar aqui a data do momento em que ocorreu uma verdadeira guerra. A Guerra de Canudos, não revolta de Canudos. Não foi uma revolta, foi uma guerra. Foi uma guerra em que o Estado brasileiro violentamente reprimiu um movimento social. Então podemos falar aqui na Guerra de Canudos. Essa Guerra de Canudos que ocorreu na Bahia entre 1896 e 1897, finalzinho do século XIX. A Guerra de Canudos, ela vai ocorrer durante o governo de Prudente de Moraes. Então, ainda estamos na transição da monarquia para a república. Ele é o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto, naquela eleição que nós já estudamos, em que uma minoria, uma menor parte da sociedade brasileira participa, e sabemos quais condições das eleições ocorriam. O Prudente de Moraes, presidente entre 1894 e 1898. A Guerra de Canudos é 96, 97. Ela está durante o governo Prudente de Moraes. O Antônio Conselheiro, líder desse movimento social, ele é um líder, a princípio, religioso. Ele é um líder religioso. O Antônio Conselheiro é aquilo que chamamos de beato. É um beato.
Beatos são líderes religiosos não reconhecidos pela Igreja Católica e muito menos integrantes da Igreja Católica. Então eles não pertencem ao clero católico. Por isso que a Igreja Católica, na sua maioria das vezes, não reconhece, porque não faz parte das suas estruturas de poder. Mas não deixa de ser um líder religioso, pelo fato dele não pertencer à Igreja Católica. A sua formação é cristã e católica, mas ele não é padre, não pertence ao clero e não é reconhecido pela Igreja Católica como um líder religioso. Portanto, ele é um líder religioso popular, mas é um líder religioso com muita popularidade. Então, ele tem uma enorme liderança que, além de religiosa, num certo momento se torna também política. Ele é um líder religioso, ele se torna um líder político. Por que eu considero um líder político? Porque ele vai liderar um grupo através de um discurso religioso, mas com forte poder de influência sobre esse grupo, na organização de uma comunidade, que é o Arraial de Canudos. Esse arraial é organizado por Antônio Conselheiro. Ele é o ponto-chave de poder dessa estrutura, dessa comunidade, dessa estrutura comunitária, em que ele, como líder religioso, mantém também a ordem. Então ele também é um líder político. Além disso, destacamos também a questão de uma liderança, do ponto de vista religioso, que entramos aqui num contexto de discurso milenarista. O que é um discurso milenarista? Não nos esqueçamos que estamos em final de século XIX, transição do século XX. É muito comum no mundo afora, até os dias de hoje, nas viradas de séculos, de milênios, aumentar a presença de lideranças religiosas, assumindo papel, inclusive, de lideranças políticas. No caso de Antônio Conselheiro, precisamos fazer aqui uma análise dentro de um contexto da proclamação da República. Nós já estudamos que a proclamação da República, em 1889, 15 de novembro de 1889, então vamos entender esse processo em cima de um contexto. Vamos entender isso aqui em cima de um contexto, que eu vou usar como ponto de referência 15 de novembro de 1889, que todos nós sabemos é a data da proclamação da República. Anterior a isso, anterior à República, a proclamação da República, anterior à proclamação da República, Antônio Conselheiro já é um líder religioso, já assume esse papel de beato, já anda sertão adentro de várias províncias, daquela época, antes da proclamação da República, ainda no período monárquico, já como importante líder religioso. Proclamada a República em 1889, percebemos que o discurso religioso do Antônio Conselheiro se volta para questões também políticas, de críticas à proclamação da República, de crítica à República. Qual críticas são feitas por Antônio Conselheiro após a proclamação da República? Que críticas políticas ele desfere à República? Principalmente a questão de sermos uma república laica. Nós já estudamos a Constituição de 1891, estabeleceu que o Brasil é um Estado laico. Sendo Estado laico, decisões políticas não interferem com questões religiosas. Religião é uma coisa, política é outra. Teoricamente, hoje somos um Estado laico. Não podemos permitir que questões religiosas interfiram na criação das nossas leis, na governança dos estados, na governança do próprio país. Até então, nós estudamos que a monarquia brasileira, a Constituição de 1824 monárquica, estabeleceu no Brasil um padroado. Pelo padroado, o Estado brasileiro, ele controla questões religiosas. Lembrando, se um Papa tomasse uma decisão, só entrava em vigor se o rei brasileiro, se o imperador Pedro I ou Pedro II, desse o seu placeu, o seu beneplácito, o seu aval. Caso não desse, a decisão do Papa não entra em vigor. Não nos esqueçamos que os bispos eram escolhidos pelo Estado brasileiro, eram escolhidos pelo rei. Não nos esqueçamos que o salário dos bispos eram pagos pelo Estado brasileiro. Ou seja, no Brasil monárquico, o clero se submete ao Estado. É o chamado padroado.
Proclamada a República, fim do padroado. Somos agora um Estado laico. Não há mais relação entre questões políticas e questões religiosas. Quando você nasce, o Estado teoricamente deve fornecer a você tem de obter, junto ao Estado brasileiro, a certidão de nascimento. Quando você morre, você obtém a certidão de óbito. E quando você se casa, o casamento oficial para o Estado brasileiro é o casamento civil, na frente de um juiz de paz, um oficial do Estado brasileiro, um funcionário do Estado brasileiro. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, todas são emitidas pelo Estado brasileiro, não mais pela Igreja. O casamento na Igreja Católica continua a existir do ponto de vista simbólico religioso, não é mais oficial aos olhos do Estado brasileiro. Isso incomoda o Antônio Conselheiro. A questão do Estado laico, a República laica, incomoda o Antônio Conselheiro, que começa a disparar críticas à proclamação da República e como a República se organizou através de um Estado laico. Daí identificarmos muitas vezes no discurso do Antônio Conselheiro críticas à República e vivas à monarquia. Critico a República e não desço a monarquia. É aí que muitas vezes começa a se estabelecer a ideia de que ele, Antônio Conselheiro, é um monarquista e que defende a monarquia, inclusive o seu retorno, o que não é verdade. O Antônio Conselheiro é crítico da República. O Antônio Conselheiro mistura em seu discurso religioso questões políticas, fazendo defesa da monarquia, mas não necessariamente dizer que Canudos era uma ameaça à República Brasileira por ser um centro de fanáticos monarquistas. Aí entramos naquela questão de que o Estado, para poder agir, precisa encontrar justificativas. E essa será uma das principais justificativas de repressão a Canudos. Vamos reprimir Canudos, um centro de miseráveis, de pessoas incultas, fanáticos religiosos, liderados por um fanático religioso, e além de fanático religioso, um fanático monarquista. O que, de certa maneira, deixa o Estado confortável em seu processo repressivo, que ocorrerá mais tarde na Guerra 96-97. Outro fator importante para destacarmos aqui é o seguinte: realmente Antônio Conselheiro, como líder religioso, ele tem um discurso religioso, mas num certo momento ele passa também a misturar em seu discurso religioso questões políticas, acaba se envolvendo com questões políticas, mas você vai destacar no seu discurso religioso, milenarista de final do mundo, uma das principais questões que mais tarde justificará os positivistas, cientificistas no Rio de Janeiro principalmente, justificando a destruição desta comunidade, deste local de organização comunitária e coletiva. O Antônio Conselheiro começa a fazer discurso de final de mundo, um discurso apocalíptico, um discurso milenarista. Segundo ele, Antônio Conselheiro, a proclamação da República em 1889, portanto final do 19, transição para o 20, como um sinal do fim dos tempos. Olha, final do mundo, final dos tempos, final de século, milenarismo, Dom Sebastião voltará. Dom Sebastião, nós já estudamos, está dentro da cultura portuguesa, está dentro da cultura luso-brasileira ao longo de todo o período colonial. Aquela ideia de que Dom Sebastião, que morreu lá na luta contra os árabes, contra os mouros, na batalha de Alcácer Quibir, no ano de 1578, final do século XVI, morreu e seu corpo não foi encontrado, e que em final de séculos ele voltaria, sendo um sinal de fim de mundo. Então Antônio Conselheiro, em seu discurso religioso, no seu discurso político de crítica à proclamação da República, a introdução de uma República laica, dizendo que a República seria o sinal do fim do mundo e que Dom Sebastião voltaria, portanto um discurso sebastianista. No momento em que passo a fazer um discurso sebastianista de retorno de Dom Sebastião, na transição desse século como sinal do fim do mundo, dentro de um discurso milenarista, misturando a discursos religiosos, de uma liderança religiosa que ele exercia, a críticas pontuais que ele fazia à República, como por exemplo a introdução de um Estado laico, é o ponto principal que nós vamos estudar para que se inicie o conflito e a própria repressão a Canudos. Daí eu gostaria de passar uma informação para vocês que eu acho interessante. Antônio Conselheiro andava com o seu grupo sertão adentro,
passando por várias cidades, fazendo reformas em igrejas, cemitérios. Após proclamada a República, ele passa a ser impedido pelos prefeitos. Por muitas dessas cidades não querem a sua presença, se incomodam com a presença dele e do seu grupo. Numa dessas cidades eles atacam a prefeitura, documentos oficiais são incendiados, ele cometeu um crime. Como ele cometeu um crime, ele passa a ser perseguido pela polícia, foi refugiar-se, foi se esconder numa fazenda abandonada, de criação de gado no interior da Bahia, no norte da Bahia, próximo a um importante rio chamado Vaza Barris. A partir daquele momento que Antônio Conselheiro se fixa nessa região, próximo ao rio Vaza Barris, próximo à cidade de Juazeiro, norte da Bahia, percebe-se um grande deslocamento populacional para essa comunidade. Então eu gostaria de vocês atentassem à seguinte data, aos seguintes números. Em 1893, Antônio Conselheiro vai se fixar onde, mais tarde, vai se organizar a comunidade de Canudos. Estou entre 93 e 96, 97, que é o ano da guerra, que é o ano do conflito. Eu gosto de passar esse número para vocês atentarem para a seguinte questão. Em 93, Antônio Conselheiro vai se refugiar próximo a Juazeiro, rio Vaza Barris, norte da Bahia. Ele vai se refugiar da polícia, da perseguição que sofria pela invasão que cometeram à prefeitura, aos documentos queimados. No momento em que ele está escondido, começam a chegar pessoas. Num espaço de apenas 2 anos e meio, 3 anos, 30 mil pessoas se deslocam para lá. Então eu gostaria que vocês atentassem para o seguinte: entre 93, quando ele se fixa onde mais tarde será Canudos, até 96, data inicial da guerra, calcula-se entre 25 mil a 30 mil pessoas se deslocando para onde está Antônio Conselheiro. Num espaço de 2, 3 anos, você ter 30 mil pessoas é uma prova cabal da liderança religiosa que Antônio Conselheiro exerce sobre essas pessoas. E essas pessoas, ao se fixarem nessa região, passam a se organizar de maneira comunitária, independente das forças públicas, das forças municipais, do Estado da Bahia ou do governo federal. Quem exerce o poder político ali dentro é Antônio Conselheiro. Ele detém esse poder sobre um grande número de pessoas, que se de 93 a 96 eu tenho de 25 mil a 30 mil pessoas, vamos criar a expectativa de mais alguns anos, caso a guerra não tivesse acontecido. Esse número poderia ter se tornado muito maior, o que é uma grande demonstração para mim do poder dessa liderança religiosa e política de Antônio Conselheiro sobre essas pessoas. A quem Antônio Conselheiro tanto incomoda? Quem são as pessoas que se sentem ameaçadas pelo poder de Antônio Conselheiro? É aí que eu estabeleço, as estruturas de poder. Ele incomoda o poder local. Quem que exerce o poder local? São os coronéis daquela região, incomodados com o poder religioso. E por que não o poder político de Antônio Conselheiro? Os coronéis percebem um número cada vez menor de pessoas em suas fazendas, cada vez um número maior de pessoas se deslocando para Canudos. Incomoda ao governo do Estado da Bahia. Incomoda ao governo do Estado da Bahia. O governo do Estado da Bahia não consegue se fazer presente dentro dessa comunidade. Então, aos olhos dos prefeitos, ou aos olhos das autoridades estaduais da Bahia, está se estabelecendo um poder paralelo ao Estado brasileiro. E, por último, eles vão fazer chegar essa insegurança ao próprio governo federal. Em que sentido consigo fazer com que se chegue também ao governo federal? Criando a falsa ideia de que Antônio Conselheiro é um monarquista e que aquela comunidade que se organiza para tentar superar uma situação de pobreza e miséria é, na verdade, um foco de fanáticos religiosos e monarquistas, ameaçando não apenas uma ordem local dentro da Bahia, por que não ameaçando a própria ordem monárquica, Brasil, como um todo. Então é aí que o governo da Bahia passa a exigir a interferência do governo federal. Por isso que se fala nas 4 expedições contra Canudos. Eu prefiro raciocinar em 4 momentos de repressão. Nos 2 primeiros momentos, um comando lá de 100 policiais da Força Pública da Bahia são atacados pelos conselheiristas
no momento que se dirigem a Canudos. Uma segunda expedição de 200 policiais da Força Pública também são derrotados por conselheiristas no momento em que se dirigiam para Canudos. É aí que o governo federal chega ao Rio de Janeiro a ideia de que é uma ameaça à ordem republicana brasileira, e o governo brasileiro manda uma expedição formada pelo Exército Brasileiro, que será derrotado. Moreira César, Coronel Moreira César, um dos militares mais famosos na Guerra Federalista, que nós já estudamos, tinha o apelido de corta-cabeças. Ele próprio morrerá dentro de Canudos. O exército derrotado a derrota do governo federal, é a derrota do governo republicano. Qual será a resposta? A quarta e última expedição, né? Essa expedição que se segue para Canudos e acompanhada por Euclides da Cunha, que vai como correspondente do estado de São Paulo e que vai fazer toda a narrativa do que aconteceu e mais tarde serve de base para o seu livro Os Sertões, onde ele narra o massacre que houve em Canudos em relação à comunidade de Canudos, as pessoas que vivem em Canudos, pelo exército brasileiro. Varreu-se Canudos do mapa, reprimiu-se Canudos, para que não se deixe nenhum processo embrionário para possíveis novos movimentos sociais, usando para isso justificativas políticas e econômicas, principalmente dentro da ideia da manutenção da ordem. Legal, bacana? Mais tarde falaremos sobre o movimento de contestado.